Boa noite, amigas e irmãs. Boa noite, amigos e irmãos. É com muita felicidade que estamos aqui para mais uma doutrinária da CEF, União Ferense. Dessa vez sabemos que é de uma maneira bem diferente. Maneira eletrônica, maneira à distância, devido ao momento que estamos vivendo. Mas continuamos pela mesma causa. Então, apesar da gente imaginar que a casa espírita está fechada, imaginemos que em vez da casa espírita estar fechada, novas casas se abriram pela mesma causa. Então também transforme a sua casa, o seu lar, o seu ambiente do dia a dia, num ambiente transformador e multiplicador dos ensinamentos do Mestre Jesus, da doutrina espírita. Através dos seus ensinamentos, vamos seguindo a reforma íntima num momento tão importante que tanto a gente está buscando fé, tranquilidade, harmonia nesse momento. Então, lembremos disso aí. E para seguir nesse clima de nos sentir na casa espírita, apesar da gente não estar na CEF, eu preparei um espaçozinho exatamente para que a gente se sinta como se a gente estivesse na CEF. Vejam diversos livros que estão à sua disposição através da livraria da CEF. A nossa casa está fechada, mas a livraria está com serviço de delivery. Você precisando, entre em contato com o pessoal através do WhatsApp 75 3021 45 93 ou também no direct do Instagram e Facebook, e você vai ter o livro que você deseja para ler nesse momento. Então eu coloquei aqui alguns exemplos só para nos inspirar. A coleção Série Psicológica de Joana de Ângeles, além de bonita externamente, é lindo o ensinamento. O Quarto Apóstolo de Paulo César, Introdução ao Evangelho Redivivo, livros de Irmão X, Humberto de Campos, Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, os romances de Emmanuel, Ivone de Amaral Pereira, Evangelho por Emmanuel, coleção A Série no Mundo Espiritual, de André Luiz, série Fonte Viva, com esse livro. Então, façam seus pedidos lá. E agora que a gente sentiu como se a gente tivesse passado pela livraria da CEF, a gente vai adentrar agora o salão doutrinário. Sinta como se você estivesse chegando no salão doutrinário. Sinta você lá, nesse instante, no salão doutrinário da CEF. E agora você se prepara para esse instante. Você já sentou, já relaxou. E agora a gente se prepara para a prece inicial. Amado Mestre Jesus, é com muita felicidade que estamos aqui em vibração com a nossa casa espírita, em busca de bons ensinamentos, em busca de ensinamentos de paz, de tranquilidade, de conforto, que as boas vibrações nos alcancem nesse momento, para que a gente consiga a compreensão, de maneira que, após, consigamos sempre colocar em prática seus bons ensinamentos. Muita paz. O tema de hoje é um tema que nos chama
muito atenção, porque termina que ele está sendo muito falado, principalmente entre nós espíritas. Os tempos são chegados. Antes de eu começar, eu vou falar. Quem tiver alguma dúvida, algum comentário, pode aproveitar o espaço dos comentários do YouTube e deixar aí seus comentários e suas questões, que a gente, podendo, a gente responde. Sinta-se à vontade. Esse ambiente é diferente, mas também é nosso para a integração nossa. Os tempos são chegados. Tem um capítulo todinho dedicado a ele no livro A Gênese. O capítulo 18 da Gênese é todo dedicado a esse. Os tempos são chegados. Ele é dividido em 2 trechos: sinais dos tempos e a geração nova. Então, quais são esses sinais do tempo? Estamos vivendo o sinal dos tempos? Vamos fazer breve leitura de alguns trechos para poder cada um ter a sua reflexão sobre esses sinais dos tempos. Então, os sinais dos tempos, a Gênese vai nos trazer que os tempos marcados por Deus são chegados, onde grandes acontecimentos vão se cumprir para a regeneração da humanidade. Então veja que a Gênese, em 1868, já nos alertava que os tempos são chegados e que grandes acontecimentos vão ocorrer. Para quê? Para a regeneração da humanidade. Então não é punitivo. No item 2, tudo é harmonia na criação. Tudo, das menores às maiores coisas, revelam a previdência. Tudo que existe está submetido à lei do progresso. Progride fisicamente pela transformação dos elementos que o compõem e moralmente pela depuração dos espíritos que o povoam. Então, os grandes acontecimentos ocorrem para a regeneração da humanidade. Tudo está em harmonia com as leis da natureza, com as leis divinas, as leis de Deus. Quem quiser estudar quais são todas as leis divinas, no Livro dos Espíritos, livro 3º, é todo dedicado às 10 leis divinas, às 10 leis naturais. Lei de adoração, lei de progresso de sociedade, lei de amor, justiça e caridade. Então, essas leis funcionam automaticamente na humanidade. Para que esse mundo evolua, é preciso que toda a humanidade assim depure. A humanidade cumpriu incontáveis progressos. Pela sua inteligência, conseguiu grande progresso em relação às ciências, artes e bem-estar material. Resta-lhe ainda um imenso progresso a realizar: o de fazer reinar a caridade, a fraternidade e a solidariedade. Vou repetir. O que é preciso para a gente adentrar nesse novo instante? Fazer reinar a caridade, fraternidade e a solidariedade. Não é somente o desenvolvimento da inteligência que é preciso aos homens, é a elevação do sentimento, e para isso é necessário destruir tudo o que poderia superexcitar o egoísmo e o orgulho. Veja como o texto está todo em harmonia. Os grandes acontecimentos acontecem para a regeneração da humanidade. Regeneração para alcançar esse instante de caridade, fraternidade e solidariedade, combatendo as grandes chagas da humanidade, que é o orgulho e o egoísmo. Veja que a gente ainda está longe de alcançar
esse patamar desejado para chegarmos a esse mundo de regeneração. Estamos saindo de mundo de provas e expiações para de regeneração. Tem ainda uma longa caminhada. E nesses períodos que bastante toca a humanidade, principalmente naqueles pontos onde mais estimula nosso orgulho e egoísmo, todos aqueles pontos que mais toca a nossa materialidade, veja que a humanidade expõe mais, mostra mais essa sua busca pela solidariedade, caridade e fraternidade. Então, esses momentos de catástrofes são punitivos ou servem muito para o nosso progresso? E continua lá na Gênesis. Eu estou trazendo alguns trechos cortados, não é sequência não. Mas uma mudança tão radical não pode se cumprir sem comoção. A luta é inevitável entre as ideias. Estamos vivendo isso? No sistema planetário, todos os corpos que dele dependem reagem uns pelos outros. Todas as influências são solidárias. Veja como é importante a gente se manter em paz, se manter tranquilo. Como a forma dos nossos pensamentos vão repercutir em toda a sociedade. Veja que às vezes um comentário negativo em rede social, que a gente agora está usando muito mais, como é que ela repercute? Então, antes da gente publicar algo, vamos refletir bastante. O que eu estou refletindo, o que eu estou publicando e o que isso vai trazer de consequências. O que você está cultivando é o que você quer para você? Pense bem antes de publicar. A fraternidade deve ser a pedra angular da nova ordem social. Mas não há fraternidade real, sólida e efetiva se ela não se apoia sobre uma base inabalável. Que base inabalável é essa? A fé. Fé. Tenhamos fé. Fé em Deus. Fé em todos os ensinamentos que a gente já consegue absorver da doutrina espírita. O que a gente está colocando em prática? Nesse trecho da Gênesis fala que essa fé tem que ser de maneira que os homens sejam convertidos, estiverem convencidos de que temos um Deus único, soberanamente justo e bom. Quando a gente pensa em Deus soberanamente justo e bom e único, a gente tem que lembrar que tudo da previdência, tudo da providência divina é para o nosso bem. As coisas más é proveniente do homem. Vejamos que tudo que vem da natureza, tudo que acontece ao nosso redor, pode ser tirado um ensinamento. Às vezes, um ensinamento menor, outros maiores. E veja que quanto mais a catástrofe é alarmante, quanto mais ela nos comove, mais potencial de crescimento temos. E tem mais um trecho à frente, também dos tempos são chegados, a Gênesis vai falar: a unidade de crença será o laço mais poderoso, o mais sólido fundamento da fraternidade universal, quebrada em todos os tempos pelos antagonismos religiosos que dividem os povos e as famílias.
então haverá menos divergência de ideias, haverá mais unidade nas crenças, seremos mais irmãos. O Deus é único, soberanamente justo e bom, todos somos irmãos. Chegaremos a melhores entendimentos. A humanidade já está madura para essa nova fase. Não é à toa que recebemos, chega até nós os ensinamentos que chegam. Veja a grandiosidade desses ensinamentos da Gênese. Será se a gente precisa de mais catástrofes para poder ter um conhecimento e colocar em prática o amor que Jesus nos ensinou? O que é que Jesus nos ensinou? Qual é o maior mandamento? Está lá em Mateus, capítulo 22, versículo 34 a 40. Jesus, em sua passagem pela terra, nos orientou. O maior mandamento: amarás o Senhor teu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o maior. E eis o segundo semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ame o seu próximo como a ti mesmo. Amando o próximo como a ti mesmo é semelhante a amar a Deus. Até quando a gente vai precisar de passar por catástrofes para poder a gente reacender esse espírito de fraternidade? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo de Bem-aventurados aflitos, tem um trecho muito interessante que nos chama a atenção quanto o bem e mal sofrer. É preciso a gente bem saber sofrer. As dores podem ser sofridas de maneiras muito diferentes entre as pessoas. Esse momento que estamos vivendo pode passar por muitos de maneira sofredora, mas muitos vão absorver o ensinamento do momento e ver que tem algo positivo a ser tirado disso tudo e não se afligir tanto. O sofrimento, o bem sofrer, faz com que a nossa caminhada seja realmente de fé. Fé viva. E seguindo a Gênese, o trecho A Geração Nova vai nos trazer um ensinamento. Para que na terra sejam felizes os homens, preciso é que somente povoem espíritos bons, encarnados e desencarnados, que somente ao bem se dediquem. Havendo chegado o tempo, grande imigração se verifica dos que a habitam. Então, para a geração nova, é preciso que tenham espíritos bons. Quais são as características de espíritos bons? Esse planeta, esse mundo de regeneração, está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, lá no item que fala da progressão dos mundos. A Terra vai passar desse patamar de materialismo e vai passar para um novo patamar, onde as leis de Deus reinará. Essa mensagem é uma mensagem de Santo Agostinho, ela toda é muito bela. Eu convido vocês a depois darem uma lida nela. Quando a gente colocar em prática esses ensinamentos,
passaremos cada vez mais perto desse mundo de regeneração, que é o que tanto a gente busca atualmente, né? E veja que a passagem para esse novo mundo, essa nova geração, não vai acontecer de maneira catastrófica. Não vai ter uma catástrofe, vai aniquilar completamente essa geração e vindo outra. Essa mudança será gradual, progressiva, vai sendo mudado aos poucos. Eu visualizo essa mudança como o planeta Terra sendo uma grande escola. E como é a escola? A escola tem diversas fases, diversas séries. Para você mudar de uma série para outra, de um ano para outro, é necessário que você cumpra um mínimo necessário, uma média mínima necessária. Se você cumpriu a média mínima necessária, cada escola tem a sua, 7, 6, se não me engano na época que eu estudei era sempre 7. Então, se eu não alcançar a média 7 de aproveitamento, eu não vou poder passar para a nova série. E o que vai acontecer se eu não tiver a nota mínima? Serei chamado a repetir. Então, todos os meus colegas que fazem parte daquela série e foi para a série seguinte, eu não vou poder acompanhar. Então, se o planeta Terra todo está evoluindo, todos os meus colegas da série estão evoluindo e eu não consigo evoluir juntamente com eles, o que vai acontecer? Eu vou ser chamado a ir para um planeta mais adequado para aquele meu novo momento. Então, se a gente quer continuar nessa nova geração, se a gente quer continuar no planeta Terra, que será cada vez melhor, a gente pode reclamar muito do nosso planeta, do nosso país. Mas novas fases virão. As novas fases são cada vez melhores. O que estamos vivendo hoje vai trazer modificações? Sim. Cada um vai ter uma modificação diferente. Para que a gente consiga chegar nesse patamar de mundo de regeneração, é preciso que a transformação seja moral. É preciso que coloquemos em prática as leis da natureza, as leis divinas, as leis de Deus. Eu não sei quais são todas as leis divinas que estão lá no livro dos Espíritos. Coloque em prática os 2 mandamentos que eu já citei agora. Amar a Deus, amar o próximo como a si mesmo. Olhar o nosso próximo como realmente um irmão. E saibamos que já estamos maduros para essa nova fase. Qual é essa nova fase? A nova fase de a gente abandonar essa nossa existência mais envolvida no materialismo e irem para as coisas mais espiritualizadas. Eu gosto de fazer uma reflexão no seguinte sentido. O meu dia tem 24 horas, 1440 minutos. Vamos anotar quais são os nossos objetivos. E o que eu cumpro desses objetivos? O que eu faço do meu dia a dia? Estou cumprindo com o meu objetivo nessa minha reencarnação? Então fica essa reflexão. Aproveitemos esse momento de purificarmos os nossos pensamentos. Momento de revalorizar a nossa família, darmos mais valor à família, mais valor aos nossos amigos,
mais valores aos ensinamentos cristãos. Mais valores, mais valores. Então, vamos nos aproximar para o momento de agradecimento. Essa nossa prece final. Agradecendo aos bons espíritos, às boas inspirações, aos ensinamentos do Mestre. Agradecer a possibilidade de buscarmos esses ensinamentos, que consigamos colocar em prática em nosso dia a dia, nas nossas atividades, no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso lar, no nosso ambiente de trabalho, nas nossas redes sociais. Coloquemos em prática, sempre, sempre, sempre. Sigamos de mãos dadas com o nosso Mestre Jesus, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém chegará ao Pai, senão por Ele. Que assim seja. E para encerrarmos, assim como a gente chega ao final da palestra, a gente também dá uma nova passadinha na livraria. Não é verdade? Então se inspirem nos livros. Vejam os livros que vocês querem. Entrem em contato com a nossa livraria da CEF, que está fazendo o trabalho de delivery. Entrem em contato através do WhatsApp 75 30 21 4593 e através do direct no Instagram. Enquanto estivermos nessa fase, vamos manter as nossas doutrinárias nas redes sociais, sempre na segunda, quarta e sexta, 19 horas, e no domingo, 8 horas. Muito obrigado a todos, muita paz